Oi, pessoal. Bom, na sua segunda incursão em um filme de língua inglesa, o Pedro Almodóvar ele finalmente lança o seu western queer com Estranha Forma de Vida, que vem sendo alardeado como uma resposta do diretor àquela que seria sua versão de O Segredo de Brokeback Mountain. Para quem não sabe, o filme dirigido pelo Ang Lee, que rendeu o Oscar de direção para o Ang Lee, né, o primeiro Oscar dele de direção, e que foi protagonizado pelo Jake Gyllenhaal e pelo Heath Ledger, ele inicialmente seria o projeto do Pedro Almodóvar em língua inglesa, mas o diretor relutou, como tantas outras vezes em que ele foi convidado a fazer um filme fora da sua língua nativa, por insegurança, né, em dirigir atores de outra nacionalidade. Estranha Forma de Vida, que teve uma passagem pelos cinemas e agora está disponível no catálogo do MUBI, conta a história de dois amantes que se reencontram anos depois em virtude de um crime. Um deles é interpretado pelo Ethan Hawke, que é um xerife, ele está investigando o assassinato da sua cunhada, e o outro é o papel do Pedro Pascal, aí em ascensão desde The Last of Us, e ele interpreta o pai daquele que vem sendo apontado como o principal suspeito desse assassinato. Bom, para começo de conversa, eu não acho que Estranha Forma de Vida é melhor do que o curta em língua inglesa anterior do Pedro Almodóvar, que é o A Voz Humana, que foi protagonizado pela Tilda Swinton. Mas ainda assim, eu acho que Estranha Forma de Vida mantém muitas das qualidades dos trabalhos do Pedro Almodóvar. Sobretudo como ele lida com marcas de alguns gêneros cinematográficos. Aqui o Almodóvar conversa com duas tradições cinematográficas aparentemente opostas. A primeira é o western, que é um gênero tradicionalmente americano, marcado por aquela aridez de sentimentos, por aquela representação de uma masculinidade. E a outra é o melodrama, que já tem uma tradição hispânica mais forte, que é marcado por dramas, com sensibilidade mais aflorada, inclusive um gênero que o Almodóvar conhece de trás para frente, porque muitos dos filmes dele se encaixam nesse gênero. Esse equilíbrio na história, tão bem dosado pelo Almodóvar, ele acompanha a personalidade dos dois protagonistas que ele traz pra gente. A gente tem o Ethan Hawke interpretando esse xerife que é mais carrancudo, rancoroso, obstinado. O Ethan Hawke tem um trabalho excelente com a voz, que lembra inclusive a voz dos personagens do Clint Eastwood em alguns westerns. Ao mesmo tempo é interessante perceber como é esse personagem do Ethan Hawke, que é o personagem, que é a parte do casal que se deixa levar pelo sangue quente, né, das emoções. E do outro lado, como contraponto, a gente tem o cowboy do Pedro Pascal, que é o mais sereno, o mais equilibrado, ponderado, por isso mesmo é aquele que consegue solucionar as questões de maneira mais racional. E é interessante, a partir desse cenário, perceber como é que o Almodóvar constrói aí e mexe um pouquinho com alguns estereótipos a respeito do que é ser homem, né? nesse gênero que é o western. Voltando aí ao Brokeback Mountain, né, que tão bem soube tratar sobre essa questão desse símbolo de masculinidade que é o cowboy no cinema americano, dentro de um romance gay. O Estranha Forma de Vida, ele tem uma proposta parecida, mas ele vai para um caminho um pouco diferente. No Brokeback Mountain a gente tinha um jovem casal que via a possibilidade da realização amorosa ali, frustrada pelos descaminhos da vida, né? Aqui no Estranha Forma de Vida a gente tem um personagem, um homem maduro, que vislumbra a oportunidade de conseguir, enfim, concretizar essa relação. É interessante perceber como no western as divergências entre os personagens, normalmente o vilão e o mocinho, elas são resolvidas ali no duelo cara a cara entre esses personagens no final do filme. Estranha Forma de Vida tem uma questão parecida nessa construção, porque a gente tem sim o personagem do Pedro Pascal e do Ethan Hawke têm interesses opostos. Eles se encontram para resolver esses interesses opostos em um duelo. Acontece que o desfecho desse duelo, ao contrário do que costuma acontecer nos westerns, em que um desses personagens eventualmente acaba morrendo, é a resolução, é o enlace amoroso, né? A resolução
de um conflito amoroso que, enfim, surge, que, enfim, acontece na história desses dois personagens. Então é nesse jogo que o Almodóvar faz entre essas tradições de se contar esses tipos de histórias, né, que eu acho que reside a singularidade desse filme, né, do Estranha Forma de Vida, que faz ele ser um projeto que talvez não seja o melhor da carreira dele, comparando com outro curto em língua inglesa, não venha a ser o melhor, mas que tem sim aspectos muito interessantes, né, que tem um olhar muito interessante do diretor para alguns gêneros com os quais ele sempre conversou e com os quais ele quer estabelecer uma aproximação maior aqui nesse filme. Assim, gente, Estranha Forma de Vida, ele tá disponível no MUBI, para quem não assistiu nos cinemas. Se vocês viram, comenta aqui o que vocês acharam do filme, se não viram, o que vocês esperam do filme, gostaram no comentário. Não esquece de dar like nos nossos vídeos, é sempre muito importante dar like, porque qualquer ação que você faça em torno desse conteúdo que a gente joga aqui no Instagram, ele ajuda a gente a chegar a pessoas que eventualmente não conheçam o trabalho da gente. E não se esquece também de fazer essas ações em outros espaços que a gente tá, né? A gente tá no Facebook, como Chovendo Sapos, a gente tá no YouTube, se inscreve no nosso canal e também dá like lá nos nossos vídeos. Não se esquece de acessar o nosso site, www.chovendosapos.com.br, sempre tem uma coisa nova por lá. Não se esquece também de seguir a gente aqui no Instagram, de curtir as nossas antigas postagens, enfim, eu espero todo mundo no próximo vídeo da gente.